Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live da Escola de Contas e Gestão. O meu nome é Sérgio Lino. Eu trabalho no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro como assessor da Secretaria-Geral de Controle Externo. Eu também sou docente dos cursos de pós-graduação oferecidos pela Escola de Contas e também do curso de pós-graduação oferecido pela Escola de Governo do Ministério Público. A nossa live ela traz uma iniciativa muito importante da Escola de Contas chamada Encontro com o Autor. Nessa iniciativa, a escola convida autores a exibirem suas obras, que podem ser livros, artigos científicos, que sejam de interesse tanto da sociedade quanto do público interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e também público de outros tribunais de contas e organismos de controle e com certeza do meio acadêmico também, a virem expor as suas obras, a dividir parte do conhecimento conosco e disseminar também esses livros, artigos, etc. Essa iniciativa é capitaneada, é importante citar aqui, né, pela Coordenadoria de Estudos e Pesquisas da Escola de Contas de Gestão. No nosso caso, a nossa temática abordada hoje, e aí temos problemas aqui com a câmera, mas vamos lá. Na nossa temática de hoje, ela trata de auditoria do setor público, que é muito relevante para a sociedade, né, uma vez que a auditoria do setor público ela é um elemento tanto de governança pública quanto de accountability, né, capaz de prover os cidadãos e a sociedade com informação qualificada sobre atos de gestão, sobre desempenho de organizações públicas, ou seja, sobre desempenho em geral de gestores públicos e governantes. Então é importante destacar e começar com essa questão de ser um elemento de governança e accountability. Para contextualizar a obra que eu vou chamar em seguida, né, então vou falar um pouquinho do cenário de como está hoje em dia essa normatização da auditoria do setor público no Brasil, que vem passando nesse momento pela implantação das normas de auditoria do setor público, conhecidas como NBASP, num esforço muito grande de um grupo técnico qualificadíssimo, né, um belíssimo trabalho, aliás, eu tenho que destacar aqui, um grupo técnico do IRB e a Tricom, na tradução dessas normas de auditoria para o português, né? Então, no cenário internacional também, no plano internacional, a gente tem outras mudanças acontecendo importantes, né? Uma das mudanças importantes observadas é a alteração recente da estrutura de pronunciamento profissionais da Intosai, que é a organização internacional que emana essas normas de auditoria. Então teve uma alteração ali, mudanças na estrutura vigente desde 2003 das ISAI, que são as normas de auditoria. Para falar um pouquinho então da nossa obra, que é um livro, né? Um livro escrito pelo Jorge de Carvalho, cujo título é Auditoria do Setor Público com ênfase no controle externo, teoria e prática. Né? Esse livro é muito importante, assim, uma obra que já nasce como uma referência para nós, basicamente por três motivos, eu diria. Né? O primeiro motivo é a questão, obviamente, da qualidade, altíssima qualidade técnica do material. É só quem tiver oportunidade, eu recomendo muita leitura, né? Não só para os envolvidos em auditoria do setor público, né? Enfim, mas recomendo. Segundo, pelo caráter prático que o livro tem também, trazendo exemplos de fiscalizações do TCU, do TCM de São Paulo, de outros organismos de controle. E principalmente também, né, pelo caráter inovador que tem o livro, o pioneirismo, porque é o primeiro livro que já nasce de forma alinhada, completamente alinhada às NBASP que estão nesse processo de implantação que eu citei. Bom, o Jorge de Carvalho, aqui para falar um pouco do nosso autor, né? Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado da Bahia, pós-graduado em Gestão Pública Municipal pela UNEB, em Contabilidade Governamental pela Fundação Visconde de Cairu, em Direito Público e Controle Municipal pela Unibahia. Então vocês estão vendo com um currículo vastíssimo, né? E também tem muita experiência no setor público em diversos cargos, né? E ele teve, então, uma passagem por diversos cargos e hoje, atualmente, ele ocupa o cargo de auditor de controle externo no TCM de São Paulo, né? Então, sem mais delongas, eu vou chamar, então, o Jorge para participar conosco aqui. Tá? Aguardando.
o convite do Jorge. Eu tô aguardando aqui o convite do Jorge. Vocês me desculpem a minha falta de... Pronto, Lino. Puxa, Boa tarde. apanhei um pouquinho aí, meu amigo. Mas vamos lá, boa tarde. Jorge, Tranquilo. Eu acho que minha imagem tá travada aí, né? tá É bom. isso? A gente vai enfrentando as questões aqui, mas vamos seguindo, né? Bom, primeiro agradecer Vamos muito lá. a sua presença aqui, nesse espaço da Escola de Contas, um encontro com o autor, né? Realmente é um privilégio para nós estar te recebendo e sermos brindados aí pelo teu vastíssimo conhecimento na área, Jorge. Então, com a palavra aí, por favor, viu? Boa tarde, Lino. Eu que agradeço a oportunidade. Quero aqui cumprimentar a Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a Biblioteca Sérgio Cavalieri Filho. Agradecer muito aos profissionais da casa que trabalharam tão competentemente para que esse evento fosse possível, a Rosa Maria, a Cláudia, você e todos os outros. E é uma satisfação muito grande poder falar um pouco da nossa obra. Eu espero que nós possamos aí agregar a todas as pessoas que muito gentilmente nos acompanham. O pessoal está falando aqui que está sem imagem. Isso não é a primeira vez que acontece comigo no Instagram e pode ser que me derrube, tá? Tá então, bom. eu acho que é melhor a gente tentar progredir assim, Acho mesmo que vamos sem em imagem. frente assim, né? Acho que tá bom. Viu? Porque o importante é o pessoal conseguir escutar, mandar as questões, a gente ter uma interação. Ótimo, é verdade. A minha imagem não é o principal. Talvez a Satisfação mensagem imensa, viu, meu seja... amigo? Pode seguir então com sua Igualmente, explanação Lino. aí. Vamos lá. Bom, como você colocou muito bem, a nossa obra tem o título de Auditoria no Setor Público com ênfase no controle externo, e eu só queria fazer uma retificação. Essa obra não é escrita apenas por mim, ela também conta com a participação fundamental da minha colega auditora do Tribunal de Contas do município de São Paulo, Camila Baldresca. Então, esse livro foi escrito por mim e pela Camila, e sem ela, certamente, não seria possível concluir essa obra, esse projeto que eu já, de longas datas, queria realizar, mas que faltava realmente uma pessoa que pudesse abraçar comigo a causa e a gente tivesse condição de concretizá-lo. Então, eu queria falar um pouco, Lino, de início. Sim. O pessoal que está entrando aí, não estranhe o fato da imagem estar fosca ou travada. Realmente, o Instagram, de vez em quando, tem algumas turbulências. Sim. Mas, se vocês estiverem me escutando, esse é o principal. Então, o Lino está aparecendo aí, vocês podem ficar olhando para ele. Tá ótimo. E eu vou falando aqui por enquanto. Não é uma mas eu queria falar de muito início... bonita não, viu, Jorge? Mas tudo bem, vamos lá. Tá bacana. Vamos lá. Eu queria falar de início sobre as motivações para escrever esse livro. Como você colocou, Lino, a minha experiência prévia ao controle externo é toda na execução. Então, eu trabalhei como consultor de municípios no estado da Bahia, do qual eu sou natural. Depois fui controlador de município, controlador interno, fui secretário de administração, finanças, planejamento. Tive uma empresa de consultoria que era voltada para a estruturação de controles internos e que também fazia auditorias. Era uma empresa privada fazendo auditorias para órgãos públicos. E depois eu passei pelo estado do Rio de Janeiro. Então eu passei um bom tempo aí com meus amigos da Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, especificamente na Superintendência de Normas Técnicas, fizemos muitos trabalhos, mas a minha vida foi toda como executor. Como a gente fala no linguajar, eu nunca fui pedra, eu sempre fui vidraça. Então, eu nunca fiscalizei, eu fui fiscalizado. E aí, em 2015, fiz o concurso para o Tribunal de Contas do município de São Paulo, fui aprovado. Em 2016,
comecei as minhas atividades no órgão de controle externo aqui da capital paulista. Como o pessoal sabe, o pessoal que está nos acompanhando aí nessa live, São Paulo, assim como o Rio de Janeiro, tem uma particularidade porque nós temos 2 tribunais de contas. Nós temos o Tribunal de Contas do Estado, tanto de São Paulo quanto do Rio, e temos o Tribunal de Contas do município, que é um Tribunal de Contas específico para o município de São Paulo, assim como existe um Tribunal de Contas específico para o município do Rio de Janeiro. São os únicos 2 tribunais de contas de município que existem no país. Nós temos outros 3 que são de municípios, que é Bahia, Pará e Goiás. E temos mais tribunais de contas estaduais, o da União, de forma que somos 33, no que a gente chama de Sistema de Tribunais de Contas do Brasil, Sistema Tribunais de Contas Brasileiro. E aí, quando eu entrei, Lino, no Tribunal de Contas do município de São Paulo, eu já conhecia bastante do serviço público, mas a minha expectativa é que eu visse as melhores práticas em relação ao processo de auditoria. Eu tinha uma expectativa muito grande com isso. Agora eu vou aprender a fazer auditoria de fato, porque os órgãos de controle externo têm como carro-chefe as auditorias. Eles instruem os seus processos através de fiscalizações, e embora nós tenhamos aí algumas discussões sobre essas nomenclaturas das fiscalizações a cargo do controle externo, a auditoria é disparadamente a principal. E, para minha surpresa, nós tivemos um curso de formação ainda no âmbito do concurso, que foi muito breve, foi muito curto, foi apenas uma semana, no qual a gente teve mais uma visão do órgão. Ao entrar no tribunal, a gente não teve uma preparação, tanto eu como meus colegas que também foram aprovados nesse concurso de 2015. Não teve um programa de formação de auditor. Então, como é que a gente aprendeu a auditar? A gente aprendeu a auditar trabalhando em equipe, com pessoas que tinham mais conhecimento, o que a gente chama na iniciativa privada de auditor sênior. Então, na nossa área lá, que é responsável pelas contas de governo, da Prefeitura, da Câmara de São Paulo e do próprio Tribunal, nossa chefa, então, Roberta, muito cuidadosamente, colocou os novatos para fazer trabalhos em parceria com as pessoas que tinham mais experiência. E eu fiz isso, assim como meus outros colegas, e com toda a boa vontade daquele auditor mais experiente, ele me passou como fazer uma auditoria. Foi bacana, eu agradeço muito a boa vontade do colega que me instruiu como fazer uma auditoria. E depois eu fiz um outro trabalho também dupla, mas esse outro colega já me instruiu de uma forma diferente. Então isso aguçou um pouco a minha curiosidade, né? Poxa, mas será que assim, cada um tem um método de fazer? A auditoria não tem uma forma de seguir? Não tem uma metodologia para desenvolver uma auditoria? Isso me incomodou um pouco. Então, eu já tive essa primeira inquietude quando eu entrei no controle externo. Além disso, nós tínhamos outros problemas particulares no Tribunal de Contas do município de São Paulo. Por exemplo, nós vamos conversar aqui um pouco mais para frente, que o processo de auditoria ele é permeado por várias fases, e 3 fases são o cerne deste livro que nós estamos tratando, que são as fases do planejamento, da execução e do relatório. E no Tribunal de Contas do município de São Paulo, havia uma diretriz fixa com relação ao planejamento, que era a seguinte: todos os auditores têm um prazo fixo para fazer planejamentos, independente da complexidade do objeto que será auditado. E esse prazo é de 2 dias. Ou seja, você tem 2 dias úteis para fazer um planejamento. Isso era, para mim, incompreensível. Eu não conseguia entender por que qualquer trabalho teria 2 dias para se fazer um planejamento. E você que tem uma grande experiência também no assunto, sabe que 2 dias você mal conseguiu levantar os critérios. Com certeza. Quanto mais tem uma compreensão da entidade, formular questões, fazer análise de riscos, definir materialidade, coisas que a gente vai falar um pouco na parte do planejamento. Então, era inviável fazer um processo de planejamento adequado em 2 dias. Mas haviam problemas de ordem institucional na casa que levaram a isso, né? Então, uma forte cultura dos auditores de que o que interessava na auditoria era a execução. Então, o auditor tinha a compreensão de que ele tinha que ir para campo. Tinha que estar em campo, e no campo, o que surgisse seria tratado por ele. É como se você pegasse aquele chapéu de mágico, que você tira um coelho, colocasse a mão dentro e o que sair, ótimo. Então, veja, não é bem por aí. A auditoria, a gente vai ver que hoje, ela tem que ser delineada com base em riscos. Você tem que atacar aquilo que é relevante, porque uma auditoria ela não cobre tudo. Nunca cobrirá tudo. Sim. Os recursos são limitados, são finitos. Então, esse era um outro aspecto que eu via que tinha que mudar na casa. Não poderíamos ter uma cultura de planejamento
à margem do processo. O planejamento é fundamental para que você saiba o que fazer e para que você direcione os seus esforços para o que é mais relevante. Também tínhamos outros problemas. No TCM São Paulo, nós não temos um software de auditoria. Então, o TCE do Rio, eu sei que está em desenvolvimento o CISAUD. Uhum. O Tribunal de Contas da União tem um Fiscalis. O Tribunal de Contas do Ceará também tem sistemas em desenvolvimento. Mas, no nosso caso, nós não temos. Não tínhamos e não temos. Isso acaba também trazendo desuniformidade ao processo. Porque se você não tem etapas bem definidas em um sistema que tenham que ser alimentadas de maneira obrigatória para que você evolua no seu processo de auditoria, acaba que cada auditor tem a liberdade para fazer da forma como acha mais conveniente. Então, era mais um problema a inexistência de um software específico. Papéis de trabalho, uma incompreensão muito grande de como devem ser os papéis de trabalho, o que deveria conter nos papéis de trabalho, como documentar os testes realizados. Então, isso ainda é um calo no nosso Tribunal de Contas do município de São Paulo. E os auditores, eles tinham uma predileção muito forte pelo relatório. Então, tinha auditor que recebia OS, que a gente chama no nosso tribunal, que é a ordem de serviço, é quando você está autorizado a começar uma fiscalização sobre determinado objeto. E os auditores, no primeiro dia que recebiam OS, Lino, já começavam a fazer o relatório. Nada contra você fazer a estrutura do relatório, mas o conteúdo não dá, porque você não fez nenhum teste. Sim. Como é que você vai fazer conteúdo de relatório de auditoria se você nem fez a execução? É impossível. Então, tinha uma predileção muito forte com o relatório em detrimento da documentação da auditoria, que é o que a gente chama de papéis de trabalho. Isso tudo foi ficando ali no meu radar e foi me estimulando a refletir. Olha, eu acho que a gente tem que traçar alguma estratégia para mudar essa realidade. Mas será que isso é um caso isolado do Tribunal de Contas de São Paulo, do município de São Paulo? E aí, a gente começou a participar dos fóruns de auditoria. Inclusive, vai ter um agora sexta-feira para tratar sobre auditoria financeira com meus amigos Paulo Feijó, com o professor Leandro Menezes. Que será excelente, aliás. E esses fóruns, com certeza. Esses fóruns estão acontecendo já há algum tempo, eu participei de alguns deles, e aí eu vi que não era um caso isolado. Nós tínhamos realidades até mais complexas do que a do Tribunal de Contas do município de São Paulo, em relação ao planejamento, em relação ao pé de trabalho, em relação a sistemas de auditoria. Então, não era uma realidade isolada. Havia espaço para que a gente debatesse isso de forma mais ampla, envolvendo outros atores do controle externo brasileiro. E como você bem falou, o último ponto que me motivou a escrever em parceria com a Camila era a questão da literatura que existe hoje. A literatura disponível acerca do tema. Nós temos até boas obras sobre auditoria no setor público. Mas nós não temos uma associação muito forte da teoria com a prática. E eu, quando conversei com a Camila, eu disse, Camila, o que a gente precisa é abordar a auditoria enquanto processo, falar das normas, falar do embasamento teórico, mas a gente não pode deixar de mostrar a parte prática. Porque muita gente, quando lê um livro de auditoria, sente falta disso, de como associar um princípio a uma questão mais prática. Então, essa é uma das marcas que a gente tentou trazer para o nosso livro, de forma que foram esses os fatores que me motivaram a produzir este livro. Aí eu queria falar um pouco, se você quiser fazer alguma interseção, fica à vontade, se não, eu vou aqui continuando. Jorge, só para comentar, né, essas angústias aí, que você chamou de inquietudes, né, elas acho que são comuns a todos os tribunais, acredito, né, de uma maneira mais intensa ou menor, né. Então, só para dizer que mas que a gente está nesse processo da implantação das normas e que está, de fato, contribuindo para termos uma uniformidade maior de técnicas, né. Mas siga, por favor, meu amigo. Está excelente, viu? Perfeito. Perfeito. E aí veio a parceria com a Camila, que foi decisiva para que a gente conseguisse realmente produzir esse material. Como é que eu cheguei a Camila, né? A Camila, ela entrou um pouquinho, é do mesmo concurso, mas entrou um pouquinho depois de mim no tribunal, porque nós tivemos várias chamadas. E aí eu já sabia que a Camila fazia um trabalho diferenciado, porque ela passou pelo nosso setor. Lá no Tribunal de Contas do município de São Paulo, Lino, nós temos 8 áreas dentro da chamada SFC, Subsecretaria de Fiscalização e Controle. É a Secretaria de Controle Externo, que vocês têm aí. Então, nós temos 8 áreas que são divididas em funções de governo. Temos uma coordenadoria que é da educação e outras funções, mas a educação é carro-chefe. Temos uma de transporte, uma de saúde, uma de urbanismo, obras, por aí vai. A nossa coordenadoria 1 é a que cuida de contas de governo, como falei, a parte financeira e fiscal,
da prefeitura, de algumas empresas, da administração indireta aqui. E a Camila passou por lá, fez um trabalho muito legal e depois saiu. E aí ela foi requisitada no ano passado, no início do ano passado, para fazer um trabalho sobre restos a pagar. Restos a pagar, algo que sempre estamos aí auditando. Sim. E a Camila fez um trabalho fantástico. Por que eu soube disso? Não é porque eu não exerço o cargo de chefia lá no tribunal, mas a gente tem uma política que chama revisão por pares. Não é a revisão por pares da NBASP. Essa revisão por pares da NBASP é um pouco diferente. São tribunais de contas diferentes, outros atores fazendo revisões da qualidade. São os próprios auditores que fazem a verificação do relatório produzido por um outro colega. Então é como se você fosse um revisor antes do supervisor. Nós temos uma divisão que é o auditor, supervisor, coordenador, e aí nós temos o nosso subsecretário de Fiscalização e Controle, que é o Lívio Fornazieri. Mas aí eu fiz essa revisão por pares e fico muito feliz que fui escalado para fazer essa revisão, porque aí eu li o trabalho da Camila. E eu, quando leio, faço uma revisão por pares, eu não fico só no relatório, eu vou nos papéis de trabalho. E aí, quando eu vi os papéis de trabalho dela, quando eu vi a clareza, a concisão, o desenvolvimento racional de todo aquele tema que foi, eu falei, essa é a pessoa certa para escrever comigo, é o que eu preciso. Muito bom. E aí convidei a Camila ficou um pouco assim, mas eu nunca escrevi um livro, não se preocupe não, porque o que você precisa para escrever um livro você já tem, é só a gente sentar, fazer o nosso projetinho, afinar os pontos e tocar. E aí a Camila prontamente atendeu e a gente fez esse livro num tempo recorde, foi muita dedicação, mas desde o seu planejamento até a sua impressão foram cerca de 10 meses. Então a gente teve realmente uma priorização muito forte. E o que foi muito legal, Lino, é que à medida que a gente ia escrevendo, a gente ia tentando aplicar aquilo que a gente estava estudando nos nossos trabalhos do Tribunal de Contas. Então, eu estava fazendo uma auditoria numa autarquia aqui do município, e eu utilizei fortemente tudo aquilo que eu estava conseguindo obter de informações na minha auditoria. Tanto que vários exemplos que eu trago para o livro, que a Camila traz também, são com base em auditorias que nós fizemos. Também temos exemplos que são de outros órgãos de controle, como o TCU, temos de outros colegas do TCM São Paulo, trabalhos muito bons que a gente traz, mas a gente tentou aplicar. Então a gente fez essa associação em campo, né? Olha, a gente está falando que um planejamento exige um plano de auditoria. Mas você já fez um plano de auditoria? Como é que serve o plano de auditoria mesmo? Qual é a dificuldade? Como é que se confecciona? Então a gente foi fazendo esse debate enquanto a gente estava elaborando o livro. Isso foi muito legal. Então, esse é um dos diferenciais do livro, e nós temos outros também, né? O que é que eu posso dizer que nosso livro tem de diferente em relação às obras que existem no mercado sobre a mesma temática? A primeira você já trouxe aí na sua introdução, que é uma abordagem das normas brasileiras de auditoria do setor público, as NBASP. Você pontuou muito bem, essas normas, elas são convergidas pelo Instituto Rui Barbosa e elas estão alinhadas com o IFPP, que é o INTOSAI Framework of Professional Pronouncements, a estrutura de pronunciamentos profissionais da INTOSAI, que é uma instituição já de meio século de vida, que congrega mais de 200 associados, e que é uma referência em relação à auditoria no setor público. Então, o IRB ele está fazendo essa convergência das normas internacionais do padrão da INTOSAI para o Brasil. Nós temos aí os 3 níveis que já foram traduzidos pelo Instituto Rui Barbosa. O nível 1, que são aí os princípios para o funcionamento dos tribunais de contas. O nível 2, que é o cerne do processo mesmo de auditoria. Então, nós temos aí as ISAI. As ISAI e NBASP, elas tinham a mesma numeração. Depois a gente teve uma alteração recente da INTOSAI que mudou um pouco. Mas a ISAI 100, 200, 300 e 400, né, que são as NBASP 100, 200, 300 e 400. A geral, a de auditoria financeira, de auditoria operacional e de conformidade. Então, a NBASP 2 contempla essas normas aí. E a 3, que é o que a gente chama de guidelines, que são as orientações mais práticas. Nós temos aí 2 normas, que são a NBASP 3000 e 4000, que falam sobre auditoria operacional e de conformidade em detalhes. Aí já é o processo de auditoria um pouco mais esmiuçado. Então, o nosso livro, ele atacou esse processo de convergência. A gente estava bem antenado com o assunto, porque trocamos muitas ideias com a Crislane Cavalcante, com o Nelson Granato, com a Denise Gomel, com o próprio Leandro Menezes, que agora está lá no IRB também. A gente estava acompanhando esse processo e a gente também... Sim, são fantásticos.
E a gente vinha acompanhando aí toda a atualização que a Intosai estava promovendo e que teve fim lá no Congresso de Moscou, lá em 2019, em setembro mais ou menos de 2019, que promoveu essa atualização do padrão internacional de normas profissionais. Então, nosso livro ele está aderente a essa nova normatização que vigora aqui no Brasil há pouco tempo. Só para você ter uma ideia, Lino, o nível 1 da NBASP, ele foi convergido aqui no Brasil em 2015. O nível 2 em 2017. E o nível 3 foi agora, recentemente, no finalzinho de 19. Então, é ainda algo relativamente novo no contexto do controle externo nacional. Antes tínhamos as NAGs, né, Jorge? Enfim. Perfeito. Nós tínhamos as normas de auditoria governamental, exatamente, que também tinham um alinhamento com as normas da Intosai, mas a Intosai já tinha feito uma atualização que demandou uma nova revisão e uma atualização no contexto aqui do IRB para as NBASP. Então, hoje, pessoal, pode ter muita gente aqui do controle externo, as NAGs, normas de auditoria governamental, livro verde, estão revogadas, tá? Essas normas foram revogadas em 16 de setembro de 2019. Então, as NAGs não estão mais vigentes. Se algum tribunal ampara os seus normativos próprios com base nas NAGs, é de bom tom que o tribunal reveja essa modelagem normativa e traga para o padrão NBASP. Então, esse é o primeiro diferencial, uma obra alinhada com o IFPP e com as NBASP. E a gente, ao longo de todo o livro, quando vai falando do planejamento, da execução, do relatório, a gente vai citando os trechos da norma. Então, nosso objetivo não é reproduzir, literalmente, o texto da NBASP. Mas a gente, quando fala, por exemplo, de análise de risco, a gente vai invocar qual é o texto da NBASP que diz que você deve fazer uma avaliação de risco, uma análise de risco na sua fase de planejamento. Então, esse é o primeiro diferencial. O segundo é, como falei, a questão dos exemplos. Então, nós temos exemplos de como comunicar resultados de auditoria em formato diferente do padrão de relatório, que é algo que está lá disposto no item 39 da NBASP 20. Então, quem faz isso muito bem, Lino, hoje é o TCU, através das chamadas fichas síntese. Então, veja só, uma pessoa que não é do controle, um cidadão, uma pessoa da sociedade comum. Se você pegar o seu relatório, Lino, que eu tenho certeza que é muito bom, e entregar para essa pessoa, eu não sei se ela vai chegar na metade. Não porque seu relatório não seja atrativo, mas é porque é uma linguagem que às vezes não prende para quem não é da área. O que é que o TCU faz? Olha, ele pega um relatório de 30 páginas e transforma em 2. Então ele sintetiza ao máximo e diz, olha, nós atacamos esse objeto, nós detectamos isso aqui, foram os achados, a causa foi isso, a consequência foi isso, o benefício que veio com esse trabalho foi esse. Pronto. É isso que a população quer. Jorge, então, isso é uma coisa que... pois não. É muito parecido com aquelas cartilhas que nós tínhamos de auditorias operacionais do TCU, né? Lembra? Esse resumo aí, essa, né? Perfeito, perfeito. E aí isso está na NBASP. A NBASP diz que você deve comunicar-se com atores, com partes interessadas diferentes, da forma que aquela parte interessada possa compreender. Então, a gente tem esse desafio ainda nos outros 32 tribunais de contas de melhor comunicar os nossos resultados de auditoria. E a gente traz um exemplo disso lá no nosso capítulo 3, quando a gente fala justamente dessa exigência normativa que está na NBASP. Nós temos exemplos de matriz de risco, avaliações dos riscos inerentes, de controle, de distorção relevante e de detecção, conceituamos tudo isso. Utilizamos muito aquele manual do TCU de avaliação da maturidade da gestão de riscos, a matriz de calor do COSO, para chegar no risco extremo, risco médio, risco baixo. Perfeito. E isso é fundamental para a gente trabalhar com o conceito de auditoria baseada em riscos. Nós temos exemplos de matriz de planejamento, que, inclusive, é uma coisa curiosa, né? Os concursos agora, o TCE do Rio de Janeiro estava com o concurso aberto, assim como nós aqui. O TCM São Paulo também tinha lançado o concurso. Por conta dessa pandemia, uma situação que está nos afligindo, esses concursos estão sobrestados até um segundo momento. Acredito que aí também está, né? Sim, também. Infelizmente, viu? Pois é. Mas o curioso é que nos editais, tanto no edital daí quanto daqui, está lá a matriz de achados, matriz de planejamento, matriz de responsabilização. São coisas que não eram cobradas anteriormente, que agora estão. Nosso livro traz não só a questão estrutural da matriz, como a sua explicação e exemplos práticos. Então, esse também é um outro diferencial. Nós temos vários outros exemplos, Lino, de plano de auditoria, de modelo de circularização,
de questionário, aplicação da técnica da observação direta. Isso é muito bom, né, Jorge? Trechos de relatório. É uma referência, né? Isso é muito bom. Exatamente. E o objetivo é justamente aquele de permitir uma visão, uma compreensão mais clara do leitor de como aplicar aquela teoria de forma bem prática. Sim. Nós temos um outro diferencial do livro, que esse realmente é um grande diferencial. Se você pegar um livro de auditoria, você vai ver que às vezes tem trechos, sessões ou capítulos que falam de papéis de trabalho, mas não com uma profundidade tão grande, inclusive trazendo exemplos de testes substantivos e de testes de controle. Então a gente tem isso, exatamente, a gente tem isso no nosso livro, um capítulo só sobre papéis de trabalho, que é o capítulo 6, no qual a gente aborda a teoria e também exemplifica alguns documentos. Então nós temos até uma proposta de organização dos papéis de trabalho na rede informatizada do órgão. Por quê? Como falei, nem todos os tribunais têm sistemas de auditoria. Então a gente mostra, sugere uma forma de você organizar para que se tenha um padrão mínimo de como você manter a guarda, se for de forma lógica, porque de forma física quase ninguém hoje está utilizando. Nós nos tribunais já estamos, muitos tribunais com processo eletrônico, então vocês também devem ter processo eletrônico aí. Sim, essa é a tendência. E um outro, para quem gosta, né, principalmente para a turma dos concursos, nós temos uma avaliação de aprendizado ao final do livro, que é o último diferencial que eu queria colocar, que tem 50 questões de múltipla escolha e tem 3 estudos de caso que são mais desafiadores, digamos assim. Vai exigir um pouco mais para você conseguir, porque já é uma aplicação muito prática mesmo. Então é isso, Lino. Eu acho que os diferenciais do livro, os principais, são uma atualização bem consistente com o padrão internacional, o IFPP, da Intosai, e as NBASC, convergidas pelo Rui Barbosa. Nós temos os exemplos que são constantes em todos os capítulos, mesmo aqueles que têm um condão mais teórico, e também a questão dos capítulos específicos de papel de trabalho, a questão da avaliação de aprendizado. Isso aí, eu acho que constitui os principais diferenciais. Perfeito, então, João. Se você não quiser fazer nenhuma colocação, eu posso progredir aqui falando um pouco da estrutura do livro. Você pode seguir, por favor. Tá excelente, viu? Muito bom. Bom, estão perguntando aqui na live qual é o nome do livro. É Auditoria no Setor Público, com ênfase no controle externo. É um livro que só é vendido online, pelo site da editora Gestão Pública. Ele não está em livraria. É o Eduardo. É www. Sim. Isso aí. É www. As interações aí todas, viu? Estão nos assistindo. Muito bom, pessoal. Vão mandando as perguntas aí que o Lino vai ficar de olho. Isso. É gestãopublica.com.br, o site. O Leandro, ele colocou aqui um pouco mais para cima nos comentários. Eu vi que ele tinha... Obrigado aí, Leandro, pelo apoio logístico. Mas então, falando agora um pouco sobre o conteúdo do livro, esse livro ele está estruturado em 7 capítulos. Então, a proposta é abordar todo o rito da auditoria, a instrução processual. E o foco são as fases de planejamento, execução e relatório. Mas nós também falamos sobre papéis de trabalho e monitoramento. Então, no capítulo 1, a ideia é introduzir o leitor ao ambiente no qual a auditoria governamental é realizada, que é o Estado. Então, a gente fala um pouco da organização, do funcionamento do Estado, e aí a gente entra com o controle interno. Ah, Jorge, por que vocês resolveram falar sobre controle interno numa obra que o foco, como o próprio nome sugere, é o controle externo? Porque uma coisa não está dissociada da outra. Nós, auditores de controle externo, quando vamos fazer nosso trabalho, lá na fase de planejamento, uma das primeiras etapas é avaliar a avaliação preliminar, o desenho dos controles internos. Então nós temos que saber como funciona o controle interno, qual é a teoria do controle interno. E aí a gente enfrenta isso no nosso capítulo 1. No capítulo 2, a gente já entra realmente no cerne, que é o controle externo. Então, a gente fala lá da origem constitucional do controle externo, as principais características, aspectos formais do processo do controle externo, tipos de atividades desenvolvidas pelos tribunais de contas, a questão das consultas, a questão das sanções, a questão da fiscalização. E aí a gente entra nas características básicas da auditoria governamental. Primeiro, dizendo qual é o conceito. Olha, a auditoria, a cargo do controle externo, é um processo sistemático no qual são coletadas de maneira independente e imparcial evidências que possibilitem avaliar um objeto previamente definido por meio do cotejamento entre uma determinada condição e um critério aplicável e que viabilizem a emissão de uma opinião ou conclusão para um certo usuário. A gente começa com esse conceito e aí vai entrando mais nos detalhes. Então, o que é que significa um critério? O que é uma condição?
o que seria a evidência, qual a diferença entre objeto e objetivo das auditorias, qual a diferença entre erro e fraude, quais são os níveis de asseguração que estão previstos, inclusive, lá nas normas internacionais e nacionais. Asseguração razoável, asseguração limitada. Os trabalhos são trabalhos de certificação, trabalhos de relatório direto. Essas diferenciações todas estão no nosso livro e nas normas. As classificações hoje das auditorias, que é uma coisa que muita gente pode ficar em dúvida, né? A Constituição Federal fala em financeira, operacional, contábil, patrimonial, mas as normas falam em 3 tipos, que são auditorias de conformidade, operacional e financeira. Esses são os tipos que estão presentes nas normas, e cada uma tem um objetivo muito claro. Então, a gente fala disso, e a gente fala também uma coisa que eu acho importantíssima, Lino, que está na agenda hoje do controle externo, quais são os benefícios gerados pelas auditorias governamentais. O que é que você busca quando você faz uma auditoria governamental? Isso é importantíssimo. Isso é fundamental. Muito. Exatamente. E está na nossa NBASP 12. A relevância e os tribunais de contas fazendo diferença na vida do cidadão. Então, a gente dá uma ênfase também a esse aspecto. No capítulo 3, a gente vai falar sobre as normas. Então, já tratamos um pouco disso aqui, não vou entrar mais em detalhes, mas além dos aspectos que estão lá presentes nas normas, a sua estruturação, a sua associação com o padrão internacional, a gente resgata um pouco da conduta do auditor. Então, a gente fala de integridade, independência e objetividade, competência, comportamento profissional, confidencialidade, cautela, zelo. Inclusive, tem uma parte que eu e a Camila, a gente escreveu, que eu sempre gosto de destacar, quando a gente fala lá do comportamento profissional, né? A gente fez questão de deixar isso lá em evidência no livro, que é quando o auditor ele vai fazer os seus testes, ele tem que ter em mente que ele não está em posição de superioridade em relação ao auditado. Sem dúvida. Então, tem que ter educação para falar com o auditado. O ideal é que você combine, agende antes, a não ser que o elemento surpresa seja imprescindível para a realização de algum teste. Mas quando não for, você tem que respeitar a agenda do auditado. Como a gente coloca no livro, o auditado, além de ter que trabalhar para a auditoria, apresentando os esclarecimentos, documentos, ele também trabalha. Ele não está à disposição da auditoria full time. Ele tem outras atribuições. Então, a gente tem que ter em mente que quando a gente chega para fazer uma auditoria, a gente está, de certa forma, ocupando ali um profissional que tem outras atribuições. Por isso, é importantíssimo que a gente tenha esse cuidado nos nossos trabalhos. Excelente, Jorge. No capítulo 4, a gente já fala do planejamento. Aí é só planejamento, um capítulo dedicado a planejamento. Nós vamos dizer o que deve ser feito nessa etapa do processo auditorial, e aí a gente tem umas etapas, né, alguns ciclos que têm que ser observados. Então, tudo começa com a obtenção do entendimento da entidade auditada. Para você planejar sua auditoria, você tem que conhecer a entidade. Então, como é que ela funciona, qual é o orçamento dela, qual é o seu regulamento, o seu organograma, quem são as pessoas, quem faz o quê, qual é o contexto, qual é a sua sensibilidade a riscos. E temos várias técnicas que são sugeridas para que você obtenha esse entendimento, esse conhecimento da entidade auditada. Por exemplo, análise SWOT, das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, análise stakeholder, que são as partes envolvidas, mapa de processos. Eu só fui aplicar mapa de processos depois que eu comecei a estudar para fazer esse livro, porque até então eu nunca tinha aplicado em minhas auditorias. A análise RES, que é também uma técnica interessante, significa responsável, executor, consultado e formado. É muito útil para auditorias operacionais, nas quais você tem o objetivo de aperfeiçoar os programas ou processos de governo que são avaliados. O diagrama de Ishikawa e mesmo trabalhos de auditorias anteriores. E a gente vai ver que tem uma relação forte disso, o trabalho de uma auditoria anterior sendo subsídio para você fazer uma nova auditoria. E para que ele seja realmente subsídio, os papéis de trabalho têm que ser bons. Então, essa é uma observação bem interessante, e a gente força isso lá no capítulo do planejamento. E aí depois a gente entra com materialidade, é uma coisa que gera muitas dúvidas em nós mesmos, auditores, né? Porque a materialidade ela é fundamental para você selecionar objetos de auditoria. O que eu tenho que auditar? Então, veja, você tem materialidade que não é apenas um aspecto numérico, não é apenas um aspecto de valor. Eu só vou auditar aquilo que tem grandezas numéricas acima de uma certa escala. Não é por aí. Nós temos a materialidade quantitativa, que é muito presente em auditorias financeiras,
mas temos também a qualitativa, que pode ser utilizada para auditorias operacionais, auditorias de conformidade e mesmo para auditorias financeiras. Então, essa materialidade qualitativa envolve outros aspectos. Por exemplo, sujeição à fraude. E agora, como a gente está no momento, Lino, de exceção com essa pandemia, nós temos várias flexibilizações legais que ensejam um olhar atento do controle externo. Por exemplo, nós temos dispensas emergenciais, pagamentos antecipados. A situação é totalmente fora do comum. Introduzem novos riscos, né, Jorge? Exatamente. E os tribunais de contas, eles têm que estar sensíveis a essa mudança de ambiente. Se a gente for lá na NBASP 12, no princípio 5, ele vai falar, olha, os tribunais de contas devem avaliar a mudança no ambiente de auditoria e os riscos dele emergentes e respondê-los em tempo hábil, por exemplo, por meio da promoção de mecanismos que abordem impropriedade financeira, fraude, corrupção, ineficácia e ineficiência. Eu não estou dizendo que a regra aqui no Brasil é a corrupção, mas ela existe. Sim. E os tribunais de contas têm que combatê-la veementemente. Não são poucas as notícias que nós temos acompanhado aí nos diversos veículos de comunicação acerca de preços superfaturados para aquisição de respiradores, EPIs para a área da saúde, desvios com a contratação de organizações do terceiro setor. Então nós temos que dar uma resposta. Infelizmente, mas existe. Nós temos que dar uma resposta, porque é o que a sociedade espera. Ontem, eu assisti uma live no qual participou o presidente do Tribunal de Contas da União, o José Múcio, juntamente com o Valdeci Pascoal, que é lá do Tribunal de Contas do Pernambuco, e o presidente, também lá do TCE do Pernambuco, que agora me fugiu o nome. E o presidente do TCU, ele disse que eles instauraram procedimentos fiscalizatórios, que são chamados de acompanhamentos, porque, como eu falei na introdução, nem tudo tem um nome de auditoria stricto sensu, né? Nós temos auditorias, levantamentos de informações, acompanhamentos, monitoramentos, inspeções. Então, o TCU instaurou 28 acompanhamentos específicos para tratar de ações relacionadas à Covid. Então, o Poder Executivo Federal fazendo contratações ou concedendo benefícios. A gente viu recentemente lá o caso da concessão dos benefícios, aquele valor emergencial de R$600, no qual mais de 70 mil militares foram beneficiados. 70 mil militares foram beneficiados indevidamente, porque um dos pré-requisitos para você receber é você não ter emprego. Cheguei ali. Então, veja, horrível, né? Verdade. A gente tem que estar atento com isso. E o que eu estou falando, no contexto do livro, já voltando um pouco, é justamente que a avaliação de riscos ela é importantíssima para você dimensionar o que deve ser atacado, e os tribunais de contas têm que ter essa visão, eles têm que estar prontos para enfrentar realidades que são aí também decorrentes de uma mudança de sensibilidade momentânea. Além disso, no capítulo de planejamento, falamos sobre formulação de questões, questões exploratórias, questões, as diversos tipos de questões que nós temos aí possíveis de serem avaliadas, a matriz de planejamento, o teste piloto, plano de auditoria. Uma coisa que é muito interessante nesse capítulo de planejamento, e que eu acho que eu já vi vários problemas lá no nosso tribunal, é em relação ao objeto de auditoria, que é uma coisa muito simples, né? Eu vou auditar algo. Mas veja, para você auditar algo, esse algo tem que ter 4 atributos. Ou seja, um objeto de auditoria só pode ser auditado se ele tiver imbuído de 4 atributos. Esses atributos são, primeiro, ele tem que ser identificável. Ou seja, eu tenho que auditar algo que seja possível de auditar. Você tem que evitar fazer auditorias ou propor auditorias sobre coisas que são muito subjetivas. Eu quero auditar a felicidade do cidadão paulistano. Peraí, meu amigo, você vai ter uma dificuldade muito grande em coletar evidências, porque as pessoas têm a métrica completamente diferente, né? Tem gente que fica feliz por motivos variados, então isso é muito difícil. Então, o objeto ele tem que ser identificável. Ele tem que ser avaliável, ou seja, tem que ter um critério. Eu tenho que poder associar um critério à condição que eu vou enfrentar. O critério, ele não nasce da cabeça do auditor. A não ser, aí nós temos uma pequena exceção, nas auditorias operacionais, porque, a depender do que você vai avaliar, nem sempre o critério está tão claro, de forma tão precisa. Mas mesmo nas auditorias operacionais em que isso ocorra,
o critério é construído entre auditor e auditado. Então, você vai analisar a situação encontrada com base nessa construção preliminar. Esse é o segundo atributo. O terceiro é evidenciável. Então, o objeto ele tem que ter a capacidade investigativa. Quer ver uma situação muito interessante, Lino? Aí no Rio, nós tivemos, e aqui, gente, não quero fazer qualquer tipo de ilação ou qualquer tipo de preferência partidária, porque auditor nem tem isso. Auditor não tem partido. Não pode. Né? Então, o que eu quero dizer é um caso prático para ilustrar meu exemplo aqui do livro. É a situação do objeto evidenciável. Então, teve aí a questão das rachadinhas, né? Da notícia da rachadinha na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E muitas pessoas podem se perguntar, por que o Tribunal de Contas do Estado do Rio não auditou isso? A resposta tem a ver com o atributo da evidenciação. Porque o tribunal não quebra sigilo. Como é que o tribunal vai coletar evidência, nesse caso concreto, se ele não tem a capacidade de quebrar sigilo dos envolvidos? Perfeito. Ele pode, no máximo, pegar nos indícios. E indícios não são evidências. Indícios são evidências não documentadas, digamos assim. Perfeito. A evidência, ela carece realmente de suportabilidade, ela tem que ser suficiente e apropriada. Já vai então, para a esfera mais criminal, né, Jorge? Nesse caso. Perfeito. Muitas coisas a gente não faz porque a gente não tem a capacidade investigativa de fazer. Isso também, Lino, a gente tem que esclarecer para a sociedade. É verdade. Porque senão nós ficamos como o patinho feio da história, e não é sempre assim. E, por fim, o atributo da relevância. As auditorias, elas têm que fazer diferença. Nós temos um princípio no controle que é o custo-benefício. Olha, toda auditoria, quando vai começar, ela tem que prever quanto vai ser gasto. Porque se você chegar à conclusão que você vai gastar mais para auditar do que aquilo que, o benefício que esse trabalho vai gerar, você já para por ali. Não vou nem fazer essa auditoria, porque, a não ser que seja uma coisa mandatória, por lei ou por algum arcabouço normativo. Então isso a gente foca um pouco no nosso capítulo 4. Aí já vou me encaminhando aqui para fechar. O capítulo 5 a gente fala da execução. Então nós vamos desdobrar o achado de auditoria. E o achado de auditoria, isso, Lino, para mim era uma coisa simples, mas depois eu vi que não é. É uma coisa que faz toda a diferença. Porque quando você faz o seu teste de campo, você não pode se dar por satisfeito apenas com a identificação do achado. Olha, comparei uma situação encontrada lá com o critério e vi que tem uma distorção. Então, a condição está abaixo do critério, ou mesmo acima, né? E o achado não é necessariamente negativo. Pode ser achado negativo, neutro, né? Que é igual ao critério, ou excede o critério. Boas práticas. E aí, você para por ali. Não, você tem que identificar qual foi a causa daquele achado e qual foi o seu efeito. Se você não faz essa composição, você não tem capacidade de fazer uma coisa que é o maior benefício da auditoria, propor encaminhamentos. Então, perfeito, a fase da execução ela é fundamental. É onde você identifica a situação, você chega no achado, mas você levanta a causa e a consequência. E isso é que lhe dá base para fazer bons encaminhamentos, que são as chamadas propostas de recomendação ou propostas de determinação. Aí você vai atacar a causa raiz e vai dar uma colaboração para aperfeiçoamento da atividade governamental. Então, nesse capítulo 5, a gente trata disso tudo, os componentes do achado. Então, critério, condição, que é devidamente comprovada, resulta na evidência, o achado de auditoria propriamente dito, a causa, o efeito, o encaminhamento, diferenças entre indícios e evidências, as características básicas das evidências, que a nossa norma 3920 lá da Intosai trata, suficiência e propriedade, a classificação, obtenção e análise das evidências, tipos de amostragem, como eu falei, a auditoria não cobre tudo, a gente tem que se utilizar muito da amostragem probabilística e também da não probabilística, os aspectos a serem observados para formular boas recomendações. Então, olha, a sua recomendação tem que atacar a causa raiz, ela tem que ser viável, ela tem que ser direcionada. Quando eu faço recomendação aqui, Lino, eu não boto assim não. Por exemplo, fiz uma auditoria recente na Câmara de Vereadores. Eu não boto, olha, a Câmara de Vereadores deve. Eu boto o setor. O setor tal deve fazer isso. O outro setor tal deve fazer isso. Ou recomenda-se que o setor tal haja dessa maneira. Então, você direciona, porque você tem que atacar onde é que está o problema. Perfeito. E aí a gente fala também da matriz de achados e matriz de responsabilização. O capítulo 6, que é de papéis de trabalho, eu já falei um pouco. Então, nós vamos ter lá as normas aplicáveis. Uma coisa que é fundamental é que o papel de trabalho tem que ser feito antes do relatório. Isso está lá no item 48 da NBASF 400. Então, fica a dica aí para quem gosta de fazer o relatório antes do papel de trabalho, que é uma coisa que acontece muito em tribunais.
E aí a gente fala dos formatos físico-eletrônicos, atributos, confidencialidade, clareza, completude, concisão, como organizar os papéis. Então nós temos aí algumas dicas. O 7 é só sobre o relatório, para fechar. Então, a gente fala das qualidades do relatório, fácil compreensão, livre de imprecisões, ambiguidades, que o relatório seja completo, objetivo, justo, quais são as formas, relatório longo, de forma curta, tipos de opinião do auditor, que é muito comum em auditoria financeira, a opinião não modificada, o parecer limpo, e a opinião modificada, então, ressalva, abstenção ou parecer adverso, os elementos do relatório e também aspectos do monitoramento. Falei demais, vou passar a palavra para você. Nada, de jeito nenhum. Bom, depois dessa bela exposição aí, brilhante do Jorge, né, dividindo esse vastíssimo conhecimento que ele tem em auditoria conosco, nos brindando aí com o seu conhecimento, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Uma delas que passou aí na nossa audiência, Jorge, sobre o preço do livro. Perfeito. Se você quiser comentar. E aproveitar também para dizer, antes de fazer outras perguntas aqui que eu tenho, rapidamente também, que já estamos chegando, né, na 1 hora do Instagram aqui. Em relação ao CISAUD, eu queria aproveitar, como já tive a oportunidade de falar numa palestra lá no TCM de São Paulo, né, com vocês lá, ele está à disposição, o nosso sistema, né, que nós acabamos de implantar aqui no Rio de Janeiro, está à disposição de todos os tribunais de contas do Estado do Brasil, tá, que queiram. A gente fornece o código-fonte nessa troca que nós, de fato, temos que promover entre os tribunais de contas, né? Em relação ao preço, se você quiser fazer algum comentário, enfim. Olha, o preço do livro, eu sou meio ruim de venda, eu gosto de escrever. Tá bastante alto aqui. Mas, salvo engano, o preço do livro estava R$130. Mas aí vocês conferem lá no site da editora Gestão Pública. Tá? Perfeito. Tá? Não tem versão e-book, para quem está perguntando aqui, a Tânia Ingrid. Não tem versão e-book, só versão impressa. Só física, né? Então, perfeito. Vamos lá. Para as perguntas, em relação à questão da relevância que você falou, né, para a sociedade, na sua opinião, qual o maior desafio na atualidade de um auditor de Tribunal de Contas, especificamente, para ele fazer um trabalho diferenciado que efetivamente agregue esse valor à sociedade tão esperado hoje em dia, né? Essa pergunta é bem interessante. Uhum. Mas eu acho que tudo começa, Lino, com a atitude do profissional de auditoria. E aí ontem eu me deparei com uma frase do Richard Chambers, que é presidente mundial do Instituto dos Auditores Internos, e ele fala o seguinte: se você acha que sua auditoria causará impacto, você está certo. Se você acha que a sua auditoria não fará nenhuma diferença, você está certo. Muito do que alcançamos começa com atitude. Acredite em si mesmo. Então, veja, por que eu digo isso? Eu, a Camila, nós nos deparamos com uma situação e a gente tinha duas opções lá no nosso tribunal. Ou ficar resmungando de cara feia o resto da vida, ou tentar fazer alguma coisa que ajude a mudar a realidade. E a gente seguiu nessa segunda linha de estudar, propor um livro, e isso melhorou nossos processos de auditoria. A gente sente claramente uma auditoria que eu fiz há 4 anos atrás e uma que eu fiz agora. A diferença. Então, a atitude é um dos maiores desafios. O auditor tem que ter atitude. Ele tem que mudar de postura, ele não tem que aceitar, não tem que se acomodar. E com isso vem outros desafios também. Por exemplo, conhecimento das normas de auditoria, fundamental, e estudo dos critérios. Lino, eu sou um profissional apaixonado por contabilidade, que é a minha formação. Eu estudo muito contabilidade. Se sair alguma coisa de contabilidade governamental que eu não saiba, você vai ver um cara inquieto. Porque eu não vou sossegar enquanto eu não aprender. Muito isso bom, faz diferença no trabalho. E, assim, são vários desafios. Esses são 2, e também eu acho que a gente tem que ter uma abordagem baseada em riscos, como eu falei. O auditor ele tem que atacar aquilo que é relevante, e para isso ele tem que saber como fazer essa abordagem. Então, esses são os fatores que eu vou fazer aqui 2 perguntas bem rapidamente, que a gente já está encaminhando para o fim, né? Primeiro, se os tribunais de contas são obrigados a seguir a ZNBASP, né? Que é uma questão também que nos assola muito, e a gente aproveitar aqui a sua resposta. E também, qual a fase mais importante do processo de auditoria, na sua opinião, Jorge? Por favor. Perfeito. Com relação às normas, o que é que a gente tem, né? Nós temos o IRB, que é uma instituição fundada por tribunais de contas. O IRB é responsável pela convergência e o IRB ele recomenda que os tribunais de contas eles adotem as NBASP. Bom, mas o IRB ele tem assembleias nas quais as NBASP são aprovadas. Se os tribunais de contas formaram o IRB converge, é lógico que os tribunais de contas devem fazer aquilo que o IRB convergiu.
Então devem seguir essas normas. Além disso, nós temos uma resolução da ATRICOM, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, e membros, leia-se, são os conselheiros. E essa resolução é a número 10 de 2018, que diz que os tribunais de contas, eles se comprometem a adotar formalmente as NBASP. Então, de forma pragmática, eu vejo que não é uma faculdade adotar as NBASP, é uma obrigação, e mais do que isso, eles têm que fazer de maneira formal. Eu tenho conhecimento de 8 tribunais que editaram resoluções adotando as NBASP como suas normas oficiais. TCE Bahia, TCE Goiás, TCE Paraná, TCM Goiás, TCE Piauí, Espírito Santo, Distrito Federal caminho, e Maranhão. É um caminho. Outros, isso aí. sim, outros também devem ter adotado, mas eu não tenho conhecimento de todos. E sobre fase, mais importante, não deve ser dado nenhum peso diferenciado a nenhuma das fases. Todas elas são fundamentais para o sucesso ou para o fracasso de uma auditoria. É isso que a gente escreve lá no nosso livro. Então, Perfeito. Se você faz um ótimo planejamento, mas a sua execução é pobre, você não coleta as evidências que deveria, você não tem sustentabilidade para formatar suas conclusões. Se você planeja muito bem, executa muito bem e relata mal, você também não vai chegar onde você queria. Então, não tem que ter nenhuma diferenciação entre as fases. Mas, assim, cada pessoa tem uma predileção, né? E eu gosto muito daquele ditado da Bahia: pau que nasce torto nunca se endireita. Sim. Então, eu acho que tem que ter uma atenção muito forte no planejamento. Porque se você planejou mal, a chance de dar errado, em que pese você puder alterar seu planejamento. Bom, a gente está indo já para o nosso finalzinho aqui, né? Eu tenho só 4 minutos. Poderíamos ficar falando aqui, acredito que horas e horas, porque é um tema apaixonante, né? É um tema que a gente gosta demais. Eu queria agradecer demais a tua presença, a tua disposição em estar junto à Escola de Contas aqui do Rio de Janeiro, dividindo esse conhecimento vastíssimo que você tem conosco. Muito didático você, né? Percebe-se que tem experiência de sala de aula, enfim. Então foi fantástico, está todo mundo aqui elogiando a sua apresentação. Eu aproveito então para encerrar agradecendo primeiramente a você, Jorge, tá? Muito obrigado, é sempre um prazer imenso estar contigo. A Escola de Contas, né, pela oportunidade, confiança também, a equipe toda lá, a Rosa Maria, a Escola de Contas em nome da Karen Dutra, né, a diretora-geral, a Rosa Maria, que é a coordenadora de estudos e pesquisas, e a equipe toda da escola, que eu vou arriscar citar o nome aqui, né, a Márcia, a Raquel e a Mayra, que me ajudaram muito, porque eu sou um neófito aqui no Instagram, né? Então eu tive que contar com a ajuda. Enfim, e para terminar, então, e não menos importante, nesse contexto todo que a gente está vivendo, né, eu acho que todos aí em casa se cuidem, fiquem em casa, né? E eu, como bom vascaíno aqui, Jorge, e otimista que tem que ser, né? Ih, rapaz! Eu diria o seguinte, vai passar, tá bom? É isso, é o recado para todo mundo aí. Tá? Fique com Deus, Jorge, um abraço. Eu só queria, Lino. Fala, meu amigo. Eu só queria também, rapidamente, ainda temos alguns segundos, temos. agradecer a você, elogiá-lo pela moderação, foi muito boa. Para um neófito, você saiu excelentemente bem. Obrigado. Não pareceu ser um neófito, não. Mas eu queria também deixar um último recado, agradecendo a todos que participaram da live e o pessoal da Escola de Contas, que o que a gente espera, tanto eu quanto a Camila, é que essa obra ela seja realmente uma fonte de consulta útil, principalmente para os auditores de controle externo do Sistema Tribunais de Contas do Brasil, que ela fomente o debate em torno da adequada construção das auditorias governamentais em todas as suas fases, que ela inspire outras produções literárias sobre a mesma temática, que contribua para o fortalecimento do controle externo nacional e que, como consequência, auxilie os auditores a produzir bons reportes, porque o que a gente quer é fazer a diferença na vida dos cidadãos. Perfeito. Então, muito obrigado a Elino e a todos. Parabéns a você, a Camila, pela excelente obra, tá? Muito obrigado a todos pela audiência aí. Fiquem com Deus, gente. Tudo de bom, viu? Um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.